Olá, tudo bom? Vamos falar hoje do Bootstrap, a famosa biblioteca aí, uma das mais usadas do mundo, né, referente ao CSS. Vamos lá para a apresentação formal. Para acessar o Bootstrap, você tem que acessar essa URL aqui, mas é só escrever no Google Bootstrap ele já vai aparecer, mas enfim, tem que ser essa URL aqui, ó, getbootstrap.com. E já tem alguma parte da documentação traduzida para o português brasileiro, então .com.br, já fica até em nota aqui, né? Então dá pra gente ver aqui uma pequena diferença. Só cuidado, porque às vezes a tradução não tá legal e pode não funcionar bem. Se você já tem uma familiaridade com o inglês, eu fortemente recomendo que você use toda a documentação em inglês, então é só acessar aqui .com e ele vai funcionar todo em inglês. Para essa videoaula, para ficar mais interessante, vamos falar mais didático, né? Vamos usar a documentação em português. A gente está na versão atual do momento da gravação desse vídeo, é a 4.1.3, uma versão muito boa. Nesse canto aqui tem as versões existentes, então o que significa? Que se por algum motivo você vê esse vídeo ou for usar a documentação no futuro e tiver uma nova versão e você tiver familiarizado com essa versão que foi ensinada nesse vídeo, basta você selecionar aqui e você consegue retroceder a documentação aí para aquela que você tem maior familiaridade. Mas é sempre importante se preocupar em estar atualizado e sempre estar trabalhando na última versão. Vamos ler então, enfim, né, ler a apresentação formal do Bootstrap. Bootstrap: crie projetos responsivos para dispositivos móveis na web com a biblioteca de componentes front-end mais famosa do mundo. O Bootstrap é uma ferramenta gratuita para o desenvolvimento do HTML, CSS e JavaScript. Crie protótipos rapidamente ou aplicações completas com nossas variáveis e mixem SaaS. Sistemas grids responsivos, componentes pré-construídos e poderosos plugins com jQuery. Bom, a gente vai falar mais para frente de jQuery, mas basicamente é o seguinte: o Bootstrap ele foi criado por desenvolvedores do Twitter, né, e ficou famoso muito rápido pela sua capacidade de transformar sites em sites responsivos, né? Então ele trabalha com um sistema muito famoso de responsividade em grid, né, e com componentes e tudo mais. E a gente vai entender isso agora, né, nessa aula mesmo. Vai ficar bem fácil de você entender. Aqui ele tem algumas instruções, né, de instalação e tudo mais, como você deve fazer, mas eu fortemente recomendo que você siga o passo a passo aqui intuitivo do Bootstrap, para que não fique nenhum desentendimento aí para trás, né? Vamos lá. Aqui a instalação é muito simples, então para você instalar o Bootstrap, você pode copiar esse link aqui, e aí eu também peço que tenha muita atenção, ó. A documentação é muito clara e muito autodidática, mas para que ela se comporte assim, você que tem que ter o comportamento de ler com atenção a frase. Então, por exemplo, aqui está escrito: copie e cole o arquivo do estilo link dentro da sua head. Aí você vai, só vou copiar e não ler o resto, né? Se você não ler o resto, vai perder informação importante. Então, olha o que ele diz: dentro da head, antes de todos os outros arquivos de estilo para carregar o nosso CSS, ou seja, o Bootstrap é o primeiro link CSS que tem que estar lá dentro da nossa head, e depois embaixo vem outro CSS, por exemplo, teu CSS particular ou algum outro framework, biblioteca, tá? E aí muitos componentes que a gente usa, ele tem como base a interação com o JavaScript. E aí o JavaScript, nesse caso, usa essas duas bibliotecas aqui, o jQuery e o Popper.js. Então, para eles funcionarem, também tem uma instrução que deve ser colocado logo acima da tag de fechamento do body, tá? Então a gente copia esse código dentro da head e esse código dentro da body, certo? Vou fazer um projeto bem rápido aqui para mostrar isso mais na prática. Vamos lá. Então eu tenho aqui, eu vou criar uma pasta, né? Teste, ou melhor, Bootstrap. Eu vou abrir essa pasta no Sublime. No meu computador basta eu arrastar aqui
em outros computadores sem ser o MacBook, você precisa abrir o Sublime e na opção Open Folder e abrir essa pasta lá, tá bom? E aqui eu vou criar um arquivo dentro dessa pasta Bootstrap, né? Eu vou criar essa função de criar arquivo aqui do Bootstrap, ela é semelhante ao Touch no Bash, né? Ou você criar de fato aqui, ó, quer ver a prova disso? Eu vou deixar essa pasta aberta aqui do ladinho e vou criar o arquivo via Sublime, então new file dentro da pasta Bootstrap index.html, vou salvar, pronto, e ele já aparece aqui, ó, viu? Então, tanto criando aqui, quanto no Bash, quanto pelo próprio Sublime, ele já mantém aí tudo corretamente, certo? Tá bom. Vou expandir aqui. Até então eu tenho a minha folha pronta, mas nenhum código dentro. Então vamos olhar o seguinte, ele pede que isso aqui fique na head e que isso aqui é acima da body. Mas ele dá uma dica, para que você tenha certeza que foi tudo feito corretamente e tudo mais, ele tem um template inicial aqui, ó. Basta você copiar isso aqui, aí sim você vai ter certeza que suas configurações mínimas necessárias estão funcionando. Então quais são elas? O doctype, que você tem que ter, o PTBR, se o seu site for em português brasileiro, o meta tag, a viewport, ela até informa aqui na documentação, ela é obrigatória para o funcionamento do nosso Bootstrap. Ela diz aqui, a meta tag viewport precisa existir para proporcionar o funcionamento responsivo adequado, tá na documentação. Então, por isso que assim, ó, é muito recomendável que você copie esse template inicial aqui, ó, como se você quiser ter o projeto, para que você tenha certeza que não esqueceu nada. Ele apareceu o PTBR porque a gente está usando o link.com.br, e se usar a documentação oficial, isso ele vai entregar no inglês, tá bom? Aí você pode customizar os comentários aqui, ó. Por exemplo, eu não quero esse comentário aqui, JavaScript opcional, vou apagar. Não quero esse texto aqui, Olá Mundo, nem o title Olá Mundo. Eu vou colocar aqui, aprendendo Bootstrap. Aprendendo Bootstrap, certo? Beleza. Aí os comentários até vou deixar, ficou legalzinho. Tranquilo. Aí, se eu tiver com um sistema de versionamento, já poderia dar um git init, um git add, git commit, dizendo template pronto, né? Ou começando o projeto, enfim, o comentário que vocês quiserem. E aí eu vou voltar aqui na documentação e vou explicar alguma coisa. Bom, vou abrir esse projeto aqui, na verdade, né? Então vou executar esse projeto ali, ó. Por enquanto é uma folha em branco, né? Não tem nada porque eu não escrevi nada de fato. A única coisa que eu escrevi que aparece para o usuário aqui é a title, aprendendo Bootstrap, que está aqui em cima. Olha na documentação, como o Bootstrap funciona, né? Para o Bootstrap funcionar, a gente tem que ter, entender acho que melhor falando assim, né? O comportamento crucial, né? Digamos, do Bootstrap, que é o sistema responsivo. Então, é crucial que a gente entenda como funciona o sistema responsivo para que você possa usufruir da melhor forma possível do Bootstrap. Então, eu tenho aqui o grid, tenho a visão geral, tenho essa parte toda aqui. Então, para você entender melhor o Bootstrap, você precisa entender o funcionamento do sistema responsivo. Eu tenho aqui o layout. Eu clico aqui nessa aba e ele dá uma explicação de como as coisas funcionam no Bootstrap. Então assim, ó, componentes e opções para o layout do seu projeto, Bootstrap, incluindo wrapping containers, um poderoso sistema grid e um objeto de mídia flexível e classes responsivas. Então, basicamente, isso é o core, né, o núcleo do Bootstrap. Então, assim, para as coisas funcionarem no Bootstrap, a gente precisa colocá-las dentro de containers. Isso não é uma regra, tá? Eu digo que mais que 95% da responsividade do Bootstrap tem que estar dentro de uma sequência mínima de funções aqui do nosso
do nosso Bootstrap. Então, por exemplo, se você quer manter uma responsividade, você precisa colocar as coisas dentro de um container. Quando eu crio uma classe quando eu crio uma div com essa classe container do Bootstrap, ele cria uma margem automatizada nas bordas. Então, por exemplo, isso aqui do Bootstrap está simulando um site, e aqui esse roxo e azul está simulando um conteúdo qualquer. Então essa margem aqui está existindo por conta da class container, tá certo? Então vou botar isso na prática para a gente entender. Então vamos, por exemplo, aqui, ó, por enquanto essas são as informações do Bootstrap. Então vou colocar aqui, ó, div.atalhozinho, né, ali, ó, class não, né, container, isso, ó. Pronto, ele criou. E agora, se eu colocar um conteúdo aqui qualquer dentro, por exemplo, um H1 escrevendo Olá Mundo, aquele que eu apaguei, né? Então eu atualizar, deixa eu olhar aqui, vamos atualizar a tela. Ó, percebeu que ele está sobre uma margem, e quando eu mudo a tela ele vai seguindo responsivamente, ó, uma margem padrão. Cada vez que eu troco ele vai mudando até o momento que a margem deixa de existir, ó. Margem voltou, tá bom? Beleza. Para a gente entender com mais facilidade, eu vou colocar um background ali para a gente enxergar isso de fato, né? Vou botar um inline mesmo, ó. Vou botar aqui na div container. Então style background color. Isso não é uma boa prática, a gente aprendeu isso. Vou botar aqui, mas só para a gente enxergar, e já apago. Então se eu olhar aqui agora, ó, viu? A margem, o container, ele tem uma margem padrão. E se eu não quiser essa margem? Então a documentação diz, se eu não quiser essa margem, se eu quiser que ele fique esticadinho direitinho, a gente usa o container fluid. Então se eu adicionar container fluid ao invés de container somente, ele estica tudo. Vamos ver na prática? Então tem a margem, e agora eu vou botar o container fluid, vou atualizar, tá certo? E olha lá, pronto. Então ele não tem mais aquela margem. Então para uma navbar, por exemplo, o container fluid é mais interessante. Apesar de que na documentação do Bootstrap, a navbar é um dos componentes lá dos 5% que eu falei, né? Que não exige estar dentro de uma container. Mas se tiver também não é um problema. Então beleza. Para não assustar, gente, a documentação do Bootstrap é muito autodidática. Então, seguindo esse passo do vídeo, lendo ponto por ponto, não tem como você se perder ou não aprender, digamos assim, né? Então aqui ele diz o seguinte: antes de tudo tem que ter um container ou um container fluid, certo? Aí depois vem quem? A grid. Isso é um pouquinho mais chato de entender, então vamos tentar focar a nossa concentração nessa parte do vídeo, e depois você pode repetir e tudo mais se você não entender. Então aqui ele tem um exemplo, né? O sistema de responsividade do Bootstrap é baseado em grid, que é construído com Flexbox, que a gente já viu, tá? É uma forma de fazer alinhamento e tudo mais. Então você pode ter uma class container, uma container fluid, mas você tem que ter uma regra. Dentro de um container eu tenho linhas e colunas. É como se fosse uma planilha de Excel. Eu tenho linhas e colunas. E o Bootstrap tem uma regra. Cada linha suporta no máximo 12 colunas. Então cada linha tem 12 colunas. Isso está escrito aqui na documentação, ó. Não tem como a gente esquecer. E essas colunas, elas são elas podem ser identificadas com o seu tamanho ou omitidas. Olha esse exemplo aqui. Esse termo SM aqui na classe, na call de coluna, que recebe o termo SM, está se remetendo a um tamanho de tela aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó, SM. Então assim, maior do que 576 pixels. Se eu quero escrever uma regra para maior do que 768 pixels ou igual, então é essa aqui. Se eu quero menor, então eu só boto call, tá certo? Então o que acontece? Se eu disse que uma linha aguenta no máximo 12 colunas, existe uma regra. Olha aqui. Se eu não determino o número de colunas que esse cara está ocupando, então automaticamente ele divide as colunas declaradas para que seu somatório não passe de 12. Então, por exemplo, eu tenho uma row aqui. Vamos lá resolver um container. Tirar esse background daqui. Ó, div row.
Tá? E essa row aguenta no máximo 12 colunas. Então se eu escrever aqui div.col, botar A, e agora vou colocar aqui B e aqui C e vou atualizar ali. Percebeu que eu não especifiquei quantas colunas eu quero que essa call ocupe na minha linha, que só cabe 12 colunas. Então ele, por padrão, ele divide por igual. Tá vendo? Aqui ele recebe um espaço, aqui ele recebe um outro espaço e aqui ele recebe um outro espaço por igual. Eu vou pintar cada um para que a gente possa enxergar. Então vou chamar uma classe aqui, vou inventar o nome de classe A, classe B e classe C. E eu vou criar um CSS aqui em cima para ficar mais organizado, ó. Tá? E agora aqui eu vou criar uma cor para cada um. Então, por exemplo, background color, e eu vou colocar aqui gray, aqui embaixo eu vou colocar tomato e aqui embaixo eu vou colocar light blue. Então agora se eu atualizar aqui, ó, ele está recebendo ali os padrões, tudo certinho. Vamos atualizar ali para a gente enxergar o que está acontecendo. Percebeu? A gente não define número de colunas. Se eu tenho 12 e eu chamei 3 calls aqui, ele divide igualmente 12 para 3. Então cada uma recebe o valor de 4 espaços. Ele está recebendo 4 espaços, 4 espaços, 4 espaços. Mas eu posso criar as minhas regras. Então vamos por aqui para call, no tamanho de computador. Ó, o SM, lembrando o que significa o SM, vamos olhar na documentação. O SM significa aqui, ó, o SM significa telas maiores do que 576 pixels ou igual. Então, por exemplo, se eu não definir column MD, LG ou XL, qualquer coisa acima disso vai receber aquelas regras. Então vamos lá. Se eu colocar aqui agora qual 5, ou melhor, 7, está ocupando 7 espaços de 12, não é isso? Então quantos espaços sobraram? Sobraram 5. Então aqui vamos dizer que ele ocupa 5 também. Nesse caso, olha só, eu não disse que uma row aguenta 12 colunas no máximo? 7 mais 5, 12, já estourou. Tô dentro da minha... Ó, pode ver que essa última aqui, que já é uma call estourada, ela continua dentro da row. Então olha o que acontece quando a gente estoura uma coluna. Deixa eu arrumar ali aqui, na verdade. SM, isso, 5, agora sim, arrumei. Se eu colocar qualquer valor aqui, o 1 que for, SM1, então para tela maior do que 576 pixels, ocupa 7 colunas, 5 colunas, mais uma, dá aqui no total 13 colunas, só que minha row só aguenta 12. Então olha o que ele vai fazer com um elemento, com essa div aqui, que tem a palavra, a letra C ali dentro. Olha o que vai acontecer. Vou colocar aqui, muito bem, ó, viu? Ele jogou para baixo, porque ele respeita a regra de 12 colunas. Já estourou as 12 colunas no meu cálculo ali, então a última coluna não consegue ficar ali em cima bonitinho. Para resolver esse problema é fácil, a gente tem que diminuir o número, distribuir para que o total das colunas dentro de uma row não passe de 12. Então 7 e 5, eu posso de repente tirar essa aqui, então pronto, ó. 7 com mais 4, 11, com mais 1, 12. E ela coube ali agora, ó, viu? Entrou lá dentro certinho. Ah, mas eu quero o A fique um pouco menor. Tudo bem, então você diminui. Bota um valor, sei lá, 5. E aqui você coloca, quem sabe, 3. E aqui você coloca, quem sabe, 5, 8, 4. Isso, ó, pronto. Tem um total de 12. Um total de 12 colunas também, olha lá. E aí você vai fazendo o layout da forma que você quiser. É assim que funciona. Então a regra da responsividade é que os elementos devem estar sempre dentro de um container, que estão dentro de uma row, que estão dentro de uma coluna. E ele aceita também o nested row, que é um pouquinho mais avançado, mas por exemplo, eu posso ter uma coluna que ocupa 12 espaços, qual SM12, ó,
certo? E dentro dessa coluna eu posso ter uma outra linha também, ele permite isso. Então eu ficaria assim, div.row, tá? Mas é um pouquinho mais avançado, vamos deixar isso de lado por enquanto. Então, supor que eu estou fazendo cabeçalho de um site, posso ter isso aqui agora, por exemplo. Então, olá, mundo, certo? Então, dentro de um container fluid, dentro de uma row, como é um cabeçalho, eu só quero esse texto lá, então eu crio uma coluna única, ocupando tudo. Ó. Esse texto ocupa todas as 12 colunas disponíveis. Eu posso pintar ali, vou pintar de usar essa CSS aqui, tag A. Então, vou botar aqui, ó, A, pronto. Então, vou voltar lá, atualizar, ó, legal. Certo? Então ele ocupou todos os 12 espaços e ali meu site ficou, meu cabeçalho ficou bacana, tá? Outra coisa interessante é você dar uma olhada nessa documentação. Então tem várias regras bacanas e para o vídeo não ficar muito longo, eu peço que você dê uma lida nessa documentação com calma, nessas folhas, e aqui tem várias dicas e várias formas de implementação. E assim, ó, lembrando, né? Você olhando aqui o código implementado, ele mostra o resultado aqui nessa caixinha de cima, entendeu? Então assim fica fácil de você entender o que está acontecendo. Basta ler, certo? Então é muito importante que você gaste um tempo lendo a documentação, até porque é o seguinte, a documentação está em constante atualização. Uma prova disso é as versões que estão aqui. Então é bom você dar uma lida na documentação, caso alguma coisa mude, você já sabe onde vai estar ali e tudo mais, e você vai poder consultar com calma, tá certo? Bom, depois de entender bem como o grid funciona, você pode começar a dar uma explorada nessas próximas categorias do layout, tá certo? Então, por exemplo, tem classes do Bootstrap ensinando a gente a tirar margem, colocar margem, tirar padding, colocar padding, alterar a visibilidade e tudo mais. Muito interessante você dar uma fluida nisso. E para mostrar mais ou menos o poder do Bootstrap, olha que legal, ele tem classes que ele cuida até de alinhamento de texto. Por exemplo, se eu escrever Text Center, perceba que eu não criei nenhuma classe aqui para isso, a não ser as que estão criando cores ali. Vou tirar essas duas que eu não estou usando. Aqui, ó. Vou até dar uma arrumada na indentação, já que o código é tão simples assim, fica mais organizado, né? Então vamos lá. Perceba que eu estou colocando Text Center, mas não tem nenhuma classe escrito Text Center. De onde está vindo isso? Do Bootstrap. Então, ó, o meu texto fica no centro. Se eu escrever Text Right, o texto vai para o right, vai para o lado da direita. E assim vai. Eu posso fazer cores também com isso. Olha que legal. Se eu tirar isso aqui, ó, agora, vendo que eu não estou usando classe CSS nenhuma mais, posso tirar esse A aqui, ó, e colocar algumas cores que existem para fundo no Bootstrap. Ó, tem várias, uma delas é o Background Success, ó, ele fica um verdinho. O Background Dark, que fica um azulado, um cinza escuro, não sei como você interpreta. O Info, Background, BG de Background. Tá vendo? Eu não criei classe nenhuma, ele já tem tudo pronto. O Bootstrap é muito legal. E aí você pode botar aqui, ó, Background Danger, por exemplo, ele é muito legal também, um vermelhão assim, mas alerta, né? Tem um warning de cuidado e tudo mais, warning, ó, e muita classe bacana de estilização já pronta. A mesma coisa para o texto, além de alinhar o texto right, eu posso mandar ele ter a cor warning também, ou sei lá, o warning vai ficar transparente, né? Porque vai ser a mesma cor, então eu posso botar text white. Então perceba, antes ele está preto, olha agora, branco. Text Success, ó. As mesmas cores para o BG, background, funciona para o text. E você troca a cor do texto sem criar classe nenhuma, nem criar nenhum tipo de style inline, né? Então isso é muito legal do Bootstrap. Outra coisa que ele funciona também são os componentes. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, se eu quiser colocar, vamos pensar um pouquinho aqui, componentes. Se eu quiser colocar um card bacana, por exemplo, ó, né, um elemento semelhante a esse aqui, eu posso simplesmente copiar esse código, aplicar lá onde eu quero que ele apareça. Vamos supor que eu vou fazer uma outra div. Eu vou melhorar a semântica aqui, vou trocar div por header, ó, header. Então aqui esse é o meu cabeçalho, isso é só semântica, e eu vou botar uma section ali,
E agora eu vou botar esse componente, ops, tem que respeitar a responsividade, né? Ó, aqui eu tenho um container, eu vou criar um outro container, div container. Dentro do div, olha o atalho, div.row. Dentro do div.row, uma div.call sm12, pronto lá. Isso é só uma atalho para a gente escrever rápido. Mas o que eu fiz? Botei uma div container com uma div row dentro e uma div column ocupando 12 espaços ali. Então agora eu posso jogar essa informação aqui toda lá dentro. Ó, pronto. Vou arrumar a indentação aqui que está bagunçada, ó. Pronto. E vou colocar uma imagem de foto. Como não tem nenhuma foto aqui, eu vou usar aquela API do Unsplash, né, que traz uma foto aleatória da internet. Então deixa eu tentar lembrar, https acho que é assim, source.unsplash/random o tamanho da foto. Então o que ele recomenda ali mais ou menos? 280 por 180, né? Então 280 por 180, 286, tanto faz, né? E esse RAIN aqui tá dando um widget com tamanho de 18 RAIN. Não quero isso, eu vou botar... vamos deixar isso para ver como é que tá ficando. Beleza, vou atualizar aqui. Ó, beleza, ele não carregou um Unsplash, ó, algum errinho na minha URL. Vamos tentar identificar o que aconteceu. Vamos ver... pode ser algum errinho aqui. Source... unsplash.com/random. Agora acho que vai. Faltou um .com ali, ó. Vamos carregar aí. Deu, ó. Trouxe uma foto aleatória da internet. Se eu atualizar aqui, ele vai trazer outra foto aleatória. Assim vai. Esse é um Unsplash, é só um site que gera foto para você poder desenvolver tua aplicação sem precisar ficar baixando foto para testar e tudo mais, né? Se eu quiser criar um outro card, olha agora que legal. Eu posso criar um outro card aqui. Ó. E agora vamos supor que eu quero 3 numa linha só. Uma linha cabe quantas rows? 12. Aqui eu estou usando as 12. Se eu quero 3, 12 dividido por 3, 4. Então tem que ter 4 calls. Se eu quero 3, né, ó. Eu vou fazer isso aqui, ó. Copiar daqui e colocar embaixo, ó. Uma e mais uma. Então, ó. Uma call. 4 colunas estou ocupando. Outra call. 4 colunas estou ocupando. E outra call. 4 colunas eu estou ocupando dentro de uma row. Total 12. Então é para ficar tudo numa linha só. Vamos olhar aqui. Ó. Beleza, ficou tudo numa linha só. Certo? Se eu alterar uma coluna aqui para 5, vai ficar 5 mais 4. Mais 4 vai dar 13. E aí vai estourar a minha row. Quer ver? Ó, já pulou lá para baixo. Então isso é o Bootstrap, tá bom? A gente pode fazer aqui agora consertar isso, trocar o width agora sim, colocar para 100% do tamanho. Ele vai respeitar 100% do tamanho da call. Então ele vai encaixar direitinho ali o conteúdo e vai ficar bem alinhadinho com o centro, ó. Ó lá, ficou bem alinhadinho. E se eu trocar aqui, ó, beleza? E por padrão, quando ele vai em tela de celular, ele vai colocar inline, ó. Ou, perdão, um debaixo do outro, ó. Olha lá, viu? Um aqui, um de baixo e um outro embaixo também. Então, isso é o Bootstrap. A gente troca a tela, ele fica responsivo, ele respeita, né? Se a gente colocar aqui no tamanho de celular, ele também vai respeitar a responsividade, sem distorcer, sem criar coluna, barra de rolagem e tudo mais. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de introdução do Bootstrap. Recomendação é ler a documentação do zero, além de assistir o próprio vídeo inteiro, tá bom? Que aí vai ficar tudo mais fácil. Forte abraço!